Boa noite, gente. Estou aqui hoje mais uma vez para a gente conversar sobre marcas fortes, originais, desejáveis e autênticas. E hoje a gente tem um papo muito especial, muito legal, sobre propósito de marca com a Sergilene. Eu vou falar com ela já já, mas antes eu quero lembrar que a gente está vindo numa sequência que eu estou chamando de festival de lives e que tenho certeza que cada uma delas está trazendo insights muito valiosos para quem está aí num processo de construção de uma marca, sabe? Se reconhecer naquilo, de trazer vida para o seu sonho, enfim. Ontem a gente conversou com o Léo Leitão. Na sexta-feira nós conversamos com a Marisa Kini, onde ela falou com a gente maravilhosamente sobre a construção da marca dela e um processo muito bacana que ela também fala de liderança, né? Quando você lidera a sua própria marca. A gente conversou com o Celso Falcone, que foi maravilhoso, sobre sustentabilidade comportamental. E isso é fundamental para quem está desenvolvendo um negócio. A gente conversou também com a Carol Marcelli, que foi uma graça, assim, ela é maravilhosa e ela falou com a gente sobre a construção da marca pessoal, por que não acontece desde a escola, né? E amanhã a gente vai conversar, amanhã num horário extraordinário, vai ser 1h da tarde, porque a Ana Carvalho, que é a minha convidada, ela está em Portugal. E aí a gente vai conversar com ela sobre o impacto de uma marca foda, né, na qualidade do planejamento estratégico de conteúdo. E no dia assim, na quarta-feira, a gente vai conversar com a Juliana Loss, que é gerente de projeto, e ela vai falar sobre como uma marca foda, né? Ela tem também um impacto no gerenciamento do seu negócio. E na quinta-feira a gente vai falar com a Tatiana Nigro, que é fonoaudióloga. Ela é a fono que vendeu o aparelho auditivo do Durval, e eu contei da experiência que a gente teve, né, como cliente nessa situação, que é uma situação delicada, é um nicho ultra específico, onde você vende um determinado produto, um único produto. E ela vai compartilhar com a gente essa questão da experiência do cliente, como que ela desenvolveu isso e trouxe isso para a marca dela e fez disso um grande diferencial. E na sexta-feira, eu também estou confirmando aqui, mais uma live com uma mentorada minha maravilhosa que está nos Estados Unidos, e ela tem também, a Cintia lança uma marca muito bacana em construção, e ela vai compartilhar com a gente. E ela tem uma história muito legal, porque foi durante o processo de construção da marca dela que ela entendeu com clareza exatamente o que ela tinha para oferecer. E aí rolou uma mudança e a gente conversa sobre isso. Bom, gente, então esse nosso festival de lives e tudo isso para comemorar que no dia 23 de agosto, na quarta-feira da semana que vem, eu vou dar para vocês a masterclass da invisibilidade ao reconhecimento, aonde eu vou mostrar todos os pilares, os 4 pilares e os 5 atributos de cada um desses pilares de uma marca forte, original, desejável e autêntica. E vocês ainda vão sair de lá com um presente, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Sergilene, que é a nossa convidada. Peraí. Vamos lá. Você tá aí com a gente? Vamos ver se Sergilene está entrando. Sergi, olá! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Como é que... Olha, a Sergilene, ela é um sol, hein? Já aviso logo. Esse girassol tá ali atrás dela, não é à toa, as cores que ela usa. A Sergilene é uma pessoa que traz muita alegria e vocês vão ver e depois me conta se vocês concordam com isso. Boa noite, Sergi, seja bem-vinda. Boa noite, Pati. Uma honra enorme estar aqui com você, viu? E matando a saudade, né? Verdade. Passamos uma longa temporada juntos, fazendo Sim. a construção da marca da Sergilene, né? E foi uma coisa também surpreendente até para você, né, Sergilene? Você, quando me procurou, a Sergilene, ela foi minha. Primeiro se apresenta. Quem é a Sergilene Lima? Que marca é essa? A Sergilene Lima é uma especialista em gerontologia, especialista em psicologia positiva, com o curso de intervenções em forças de caráter e estimulação cognitiva,
que resolveu se aventurar e a trabalhar muito especificamente com o envelhecimento positivo, a partir do próprio envelhecimento positivo que ela está enfrentando, né? Entrou em processo de envelhecimento aos 50, hoje já está com 56, batendo na porta dos 57, mas levando aí com muita alegria, enfrentando vários desafios, mas vivenciando esse processo, sabendo que ele é importante, que pode ser bem vivido. Pois é, eu quero. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Sergilene Lima decidiu se tornar uma marca forte, original, desejável e autêntica. E isso foi muito legal. E eu tenho, quando a Sergilene me procurou, primeiro ela me procurou para, como muitas pessoas procuram, e como é realmente que a pessoa, quem está de fora, entende que é uma marca. Tati, tudo bem? Tal, ela tinha assistido uma aula minha. Eu queria muito fazer um logotipo. Eu queria um logotipo. Na verdade, eu não sei exatamente. Aí a gente conversando, na verdade, eu já tenho alguma coisa, mas eu não sei se é o que eu preciso ter e tal. Então ela já veio assim, com nível de consciência raso, mas com aberta para entender do que se tratava aquilo, né? Ela sabia que precisava de alguma coisa. E aí eu conversei com ela, então, além de ser minha cliente na agência Carinho, onde desenvolvi a identidade visual da Sergilene, ela foi minha mentorada e nós construímos a marca Sergilene Lima. E foi um processo, né, um caminho longo que a gente foi explorando juntas e a gente teve várias surpresas no caminho, né, Sergilene? Como é que foi para você essa decisão, assim, eu vou encarar isso, realmente, eu vou viver do meu propósito. A Sergilene trabalhava até pouquíssimo tempo dentro de uma empresa e ela, em paralelo, já começou a articular a atuação, né? Não foi isso, Sergilene? Conta pra gente. Vamos voltar um pouquinho até 2019, Tá. né? Tá certo? Em 2019, eu vendo a situação que a empresa estava seguindo, eu resolvi que eu ia fazer uma transição de carreira. Ia começar essa transição com a minha aposentadoria. Então, em 2019, eu solicitei minha aposentadoria. Realmente, graças a Deus, ela chegou muito rápido, né? E já ali em paralelo, eu me inscrevi nas minhas duas pós-graduações, que foi a de gerontologia e psicologia positiva. E dentro da psicologia positiva, eu vi que a gente tinha muito que viver do propósito de transformar a vida das pessoas. E como eu, desde a minha infância, tinha já uma predileção pela pessoa idosa, né? Como a minha empresa, o grupo de associados dela começou também a envelhecer e eu sempre tive uma harmonização muito grande com esse público, a gerontologia me ensinou como é vivenciar esse processo de envelhecimento. E aí eu vi que dava para agregar as duas especializações e procurar oferecer para as pessoas aquela mesma disposição de passar por esse desafio com uma perspectiva de ser bem-sucedida, de viver bem apesar dos obstáculos e dos desafios que o envelhecimento traz, né? E passei a adotar mudanças de hábitos na minha vida, né? Para testar. Então, para testar aquilo que você, teoricamente, sabia que funcionaria. Exatamente, né? E eu mesma comecei a fazer algumas logos para mim, né? Eu sou muito de meter a mão na massa, como se diz, né? Para tentar adiantar a minha vida. E eu comecei a fazer algumas logos, não deu muito certo. Contratei uma que foi muito rasa, né? Mas que eu usei por algum tempo, mas desde que eu conheci a Carinho, né? A Tati Carinho, né?
Eu tive algumas aulas com ela no processo de mentoria com o Helder, que é o nosso mestre maravilhoso em psicologia positiva. Fiz a mentoria com ele também. Fui vendo o quanto mais eu precisava ter a minha marca sólida, a minha marca influente, autêntica, com a minha cara, né, com a minha assinatura, e acabou que a minha marca, a minha logo ficou com a minha assinatura realmente, né, Tati? E foi um processo muito lindo de preparação, porque a E de gente desenvolveu descoberta, isso né, de soluções. com muita dedicação. E eu tenho uma gratidão imensa a você, porque foi você que desbravou esse universo para mim, né? De eu Obrigada, conhecer realmente. Serdilene, mas foi você que se dispôs e se permitiu se enxergar como uma marca FODA, como você gosta de falar. E assim, eu simplesmente traduzi aquilo ali e eu só consegui porque juntas, antes disso, né? Detalhe, isso foi a identidade visual, a roupa, como eu gosto de dizer, ela é secundária, ela foi depois de todo o processo de construção. E nesse processo de construção foi onde você também percebeu que você poderia monetizar o seu conhecimento. Você poderia fazer do seu propósito, né, que é a questão do envelhecimento positivo, que é o que você se alinha, que tem a ver com os seus valores inegociáveis, com tudo que você vinha testando em você, né, você viver daquilo. Então, a sua marca, você se dispôs a construí-la não somente com um propósito que ela deveria ter, e toda marca tem, né? Que é ali o miolo da marca, né? O miolinho aí do girassol, o centro, o que permeia tudo. E você conseguiu trazer o seu propósito para tornar essa marca de propósito, ou seja, é a Serdilene no lugar certo, na hora certa, para falar com as pessoas certas, né, Sergi? Exato. E foi super importante você, porque você traz ferramentas, né? Que essas ferramentas elas fazem com que a gente, na medida que vai desenvolvendo aquilo que você está pedindo, a gente vai se descobrindo e a gente vai criando e despertando para algumas questões que a gente, antes de fazer, preencher suas ferramentas, antes de ter aquele papo com você durante o processo de mentoria, a gente nem sabia que era capaz de ter tudo aquilo para oferecer, né? Tinha o desejo, tem o propósito de transformação das pessoas, né? Eu ainda me transformo a cada dia, ainda faço as minhas mudanças a cada dia, mas a tua contribuição, ela é tão fundamental, porque até assim, algumas questões bem poéticas, eu acabei visualizando dentro desse processo todo, né? Mas por quê? Porque você instigou com as suas ferramentas e com a nossa conversa. E é super importante, porque eu tinha só a ideia da logo mesmo, né? Tanto que eu te falei, eu tenho uma logo aqui, mas eu gosto, mas ela falta alguma coisa nela e tudo. E no final das contas, não faltava alguma coisa só na logo. Faltava alguma Faltava coisa alma. na compreensão dessa marca FODA, né? Como ela é forte, como ela é autêntica, como ela é desejável e como ela faz toda a diferença, né? Então, assim, Eu gosto e é muito, muito original, né? No final das contas, se tornou, assim, muito original. verdade. Depois a gente conta como é que foi que a gente surge, como é que a gente descobriu, porque a construção da marca, eu guio, né? Eu guiei a Serdilene nesse caminho e fui instigando esse reconhecimento, porque cada marca é de fato única. Essa autenticidade é a pilar fundamental, né? Porque quando a gente constrói uma marca, não adianta ela ser muito forte, mas se ela não é autêntica, ela ser muito original e ela não despertar desejo, né? A marca
marca, ela precisa reunir esses 4 pilares. E a gente só consegue essa conjunção quando a gente realmente explora os atributos dentro de cada um desses pilares. E aí eu me lembro, Sergi, que num determinado momento você estava ansiosa para como vai ser a minha marca, como vai ser a minha marca, e eu falei assim, Sergilene, olha, eu sei essas ferramentas, esse processo ferramental, né, que faz parte, não é aleatório. Uma coisa leva a outra. A gente fala de comunicação estratégica, a gente desenvolve ali uma forma de melhor performance dentro da sua comunicação. Você vê, a Sergilene é uma pessoa tímida, mas hoje ela gravou um vídeo lindo chamando para a live, né? Porque ela sabe, ela conhece o poder que a marca dela tem e o poder que ela tem também em representar, em defender a marca. Aí a Sergilene falou assim para mim, eu falei, você quer adiantar? Você quer que eu deixe? Porque todas as ferramentas, elas têm orientação. Você quer fazer as ferramentas sem ser comigo e a gente adianta, assim, sozinha, né? Porque elas são autoaplicáveis e a gente adianta esse processo da identidade. Aí ela, eu estou muito ansiosa, mas eu não quero não, eu quero continuar porque eu estou gostando muito. Você lembra disso? Isso é Lembro, maravilhoso. sim. Nessa hora, eu tive certeza que a Sergi, ela tinha consciência de que marca não é só um logotipo, né? É muito mais do que isso. E que naquela hora ali, ela estava entregando toda a disposição. Então, a marca, quando você primeiro decide, depois você joga nela toda a sua disposição. E o resultado disso, muito além do resultado de você vender, de você ter consciência e vender o seu produto ou serviço, você se transforma no maior fã, defensor, conhecedor da sua marca. Tati, como isso faz diferença? Porque Conta pra gente, faz Sergi. muita diferença, porque antes, assim, a marca anterior, a logo anterior que eu tinha, eu dava de qualquer jeito para fazer, para qualquer um fazer, né? E hoje eu tenho uma consciência de que eu não posso entregar de qualquer forma para qualquer um. Eu tenho que estar participando desse processo, eu tenho que valorizar isso, porque é a minha cara, é o meu trabalho, sabe? É a minha assinatura. Eu não posso entregar de qualquer forma para qualquer um. Esse nível de consciência que a gente acaba adquirindo com o nosso trabalho em conjunto, né? E a sua direção faz muita diferença. Hoje eu tenho plena consciência e assim, como é bom quando eu faço a divulgação da minha marca, do meu trabalho, daquilo que eu tenho a oferecer com essa consciência, como é bom quando vem aquele retorno de valorização daquilo que eu valorizo, que é meu, é muito que só meu. você faz do jeito que você faz, né? É único. É único, é singular, né? Faz uma diferença enorme. Eu não, nos nossos encontros eu já dizia, né? Estou muito agradecida e eu não canso de dizer como eu sou agradecida, porque você a sua competência para nos levar nesse processo e elevar é muito grande. Né? Nossa, eu fico muito lisonjeada e me sinto muito privilegiada de conectar com pessoas que são como você, como o Celso, como a Marisa, como a Cíntia, mentorados meus. E isso acontece por quê? Por uma questão de posicionamento. Quando você tem clareza do que você tem em mãos, né, para oferecer, então a forma como eu falo, eu conecto com quem vai se permitir ouvir o que eu tenho para falar, né? Então isso é muito especial. Isso, né, dentro de uma relação de consumo, parece algo até utópico, mas na verdade não é, é estratégico. É genuinamente estratégico. Então, você sabendo o que você faz, a clareza com que você faz, a forma como você faz, você valorizar aquilo, você vai atrair quem dá valor para aquilo. E nesse momento, você deixa de vender e você está compartilhando aquilo, né? Ontem, na live, o Leonardo falou, fez uma metáfora muito interessante sobre vender
que na verdade é desvender, que é quando você tira a venda. Eu adorei Eu isso. achei isso impressionante. E é de fato, você faz com que, quando você se posiciona, né, e o posicionamento está dentro do pilar originalidade que a gente trabalha, quando você se posiciona, você faz com que as pessoas te enxerguem do jeito que você realmente é. Então, quando muita gente tem uma sensação de invisibilidade, tem uma sensação de, ai, todo mundo faz, eu faço a mesma coisa que todo mundo, não faz. Cada um faz de uma forma. A forma como você faz, o que você faz, o jeito que você faz é seu e único, né? E eu acho que o que desperta esse sentimento que você está falando para a gente, Sergi, é exatamente esse reconhecimento da unicidade, né? Que está dentro da autenticidade. Fala mais para a gente. O que mais que você pode mostrar como exemplo? Por exemplo, para você, a questão de precificar trabalho, o seu serviço que você oferece, né? Existe uma. Você tem muita concorrência? Existe, assim, um parâmetro de valores? Como é que as pessoas enxergam isso? E também ligando ao seu serviço, né? Até uma pergunta que mandaram para a gente. Como é que está hoje essa questão da etariedade no envelhecimento no Brasil? Porque o seu propósito tem a ver com um nicho muito sensível, né? E que, por exemplo, a minha geração já é uma geração que tem uma certa como é que se fala, hein? Ah, não queria envelhecer. A verdade é assim, né? Tipo, a gente tem um problema de lidar com isso, né? Então, quer dizer, como é que acontece, como é que está acontecendo isso? Ao mesmo tempo, eu vejo hoje, ainda mais depois que a gente começou a se falar muito, né? Obviamente aparece para mim muito conteúdo sobre envelhecimento, né? Em várias camadas. E aí me conta, como é que hoje está essa etariedade no envelhecimento brasileiro? É assim que se fala, agora eu me esqueci. E como é que você lida com isso? Como é que vai ser essa abordagem que teria que ser, vai ter que ser uma abordagem criativa para você conectar com pessoas que às vezes nem percebem que tem essa dor e isso pode impedir simplesmente de ser feliz. Exatamente. A questão da pirâmide etária, Pirâmide ela não só no Brasil. etária, isso. Isso. Eu já nem chamo mais de pirâmide, eu chamo de garrafa gordinha, né? Porque hoje a pirâmide, ela no meio, ela está bem puxudinha, que vai aí dos 40 até os 65 anos, mais ou menos. Ela está assim, aí afunila para cima, para a faixa etária mais longeva, e para baixo também ela afunila. Então, ainda, o nome técnico ainda é pirâmide etária, mas eu me permiti chamar de garrafa barriguda, Faz mais né? sentido mesmo, pelo que você está falando. E é a nível mundial, né? A gente tem aí os estudos da Organização Mundial de Saúde de que até 2050 nós vamos ter pelo menos 30% da população mundial, 30% envelhecida, né? Isso se dá por quê? Porque cada vez as pessoas se casam com mais idade, ou têm um único filho ou não tem nenhum, e aí elas vão envelhecendo e não vão nascendo novas crianças, né? E com esse envelhecimento vem o medo das limitações, o medo das perdas, né? E é um processo natural. Eu nasço, eu tenho um processo natural de infância. Ali eu Sim. tenho dores, eu tenho perdas, eu tenho ganhos, mas não ninguém se preocupa muito, se sente muito, porque é evolutivo, né? Da infância para a adolescência também é evolutivo. Sim. Eu já estou querendo chegar nos 20, nos 30, para poder trabalhar, para poder me posicionar e tudo. Dos 30 até os 40, 50 mais ou menos, que eu estou no processo da idade adulta, estou pensando em casar, em ter apartamento, em ter carro, em bens, em patrimônio, né? Em ficar com o corpo todo durinho e tudo. Esse processo
também é evolutivo. Aí, quando eu passo dos 50, aí eu começo a sentir que eu estou caminhando para uma finitude. Os amigos mais próximos começam a aparecer as rugas, começam a aparecer o bigode chinês, né? Que Os eu aprendi, cabelos os brancos. cabelos brancos, eu aprendi muito mais recentemente, que é aquela marionetezinha, né? Que é eu esqueci o nome dele agora, aquele bonequinho que a pessoa fica falando assim, essa aqui, né? Essa marca aqui, e começa a ver isso, e aí começa a rejeitar o envelhecimento, né? Aí não quer envelhecer. E aí vai em busca de muita coisa que, às vezes, não favorece o seu envelhecimento. Vai te deixar mais bonito, mas vai exigir uma manutenção dessa beleza, né? E aí o meu grande desejo é que as pessoas aceitem, que elas consigam vivenciar esse processo com alegria, sabendo tem a finitude? Tem. Tem as perdas? Tem. Mas não estamos romantizando aqui, dizendo que é lindo. É lindo envelhecer. É lindo envelhecer porque tem uma história por trás do seu envelhecimento. Tem muitas conquistas, tem muitas vitórias, tem muitos fracassos, tem muitas derrotas, mas é lindo você envelhecer. Você um dia olhar para trás e saber que você deixou um legado com uma família, com filhos, com Uma história. uma expressividade na história do seu trabalho, da sua vida, né? E se torna importante você. Aí eu vou partir para a nossa psicologia positiva, né? As forças de caráter, elas vão servir de contribuição para isso, para você mudar hábitos, para você mudar comportamentos, para você se aceitar, para você se valorizar, para você olhar para você e ver que as marcas que você tem no rosto, elas podem ser de lágrimas, mas elas podem ser de grandes sorrisos. Só que a gente não para refletir sobre isso. A gente vai no efêmero e no imediato. Sim, Né? no E, raso. exatamente. E tem muita coisa linda. O Anselmo Grum é um monge alemão, ele tem livros maravilhosos e, entre eles, livros sobre o envelhecer. Inclusive, um deles é A Sublime Arte de Envelhecer. E eu achei, quando eu estava lendo o livro, achei super interessante, porque ele também fala em 6 virtudes da velhice. E nós temos 6 virtudes na psicologia positiva, nas forças de caráter, né? Sim. E elas é incrível como elas se casam. Nas 6 virtudes da velhice eu tenho a serenidade, a paciência, a mansidão, a liberdade, a gratidão e o amor. As 6 virtudes da psicologia positiva eu tenho a transcendência, a temperança, a humanidade, a sabedoria, a justiça e a coragem. Se você entrelaçar Se as complementam. 6 virtudes da velhice com as 6 virtudes da psicologia positiva, há uma complementaridade que te dá a base para você conquistar mais ainda essas virtudes e aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia, sabendo viver cada momento. Ah, tá doendo? Tá. Eu vou sentir essa dor? Vou, porque é importante eu sentir. Agora eu não posso ficar lá naquele lugar, né? E eu vou trazer isso à tona com a ativação dessas forças. E isso, para mim, é super importante, é o que eu faço comigo, né? Eu fui, a partir dos 50, fazendo muita coisa, eu posso posicionar, contar aqui só um pouquinho o que eu fui fazendo a partir dos 50. Veja, eu fiz 2 pós-graduações juntas, fiz 2 cursos adicionais juntos, eu fiz a minha transição de carreira, eu parei Fez a de sua tomar, marca. fiz a minha
marca, parei de tomar café, morria de medo de dirigir, estou em processo final de conquista da minha Olha habilitação, que, né? que beleza, que E barato. tudo isso, fora outras coisas aqui menores, que eu não estou agora lembrando, mas eu eliminei o açúcar, e o açúcar ele é um grande veneno para nós, né? Eliminei daquilo que eu tenho autonomia para eliminar, né? Rejeitando um doce, tirando o açúcar do café, depois eu tirei o café. É possível que eu volte para o café, mas eu me dei esse tempo sem ele para poder me testar, para poder Olha, exercitar a gente se coloca à prova o tempo inteiro, né? Viver é isso. exatamente. E a gente se testar, para eu me testar, para ver a minha determinação e ir na conquista dessas virtudes importantes, né? Porque prescrever para as virtudes, para viver uma vida bem-sucedida, os filósofos já faziam isso Perfeito. e ainda fazem, né? Mas eu preciso tomar posse disso, né? É isso que eu quero ver nas pessoas que fizerem uso do meu trabalho, tomarem posse disso, se sentirem felizes, Maravilhoso isso. gratas. E isso, Sergi, e você vê, é um processo de autoconhecimento e é algo que quando a gente também constrói uma marca, né, e você vê com toda essa sua sabedoria, com toda essa sua visão, né, de tudo isso que a gente precisa se conhecer para poder melhor performar até no nosso envelhecer. Você conseguiu que eu tenho certeza que você viu isso também na construção da sua marca quando a gente usa, assim, só para falar para quem não conhece, tá? As forças de caráter são valores em ação, que todos nós temos, são 24 forças, que elas são agrupadas em 6 virtudes, e tá ali mostrando ali no girassol, da que a Sergilene tem ali, e aí essas forças são elencadas diferente em mim, diferente na Sergilene, diferente em você. E aí, a gente tendo noção, consciência disso, a gente consegue performar melhor na nossa vida. E eu trago essas forças de caráter para dentro da comunicação estratégica, dentro do método Marca Foda. Aonde eu transformo isso. Eu criei uma ferramenta onde eu transformei essas forças numa engrenagem, que aí, a partir da consciência da sua engrenagem, você consegue superar o medo de falar nos stories, o medo de gravar um conteúdo, o medo de participar de uma live, e principalmente você consegue saber aonde melhor você vai se posicionar, a forma mais confortável que você vai encontrar de mostrar, de vender aquilo que você faz. E aí, quando a Sergilene fala dessas 6 forças que também, dessas 6 virtudes que também tem no envelhecimento, né? Nesse estudo, eu fico muito feliz, porque é um valor meu, é uma coisa que eu acredito e eu aplico. Então, quer dizer, e que realmente transforma as pessoas, né? Então é muito bonito isso tudo que você disse. Desde quando a Sergilene me contou como era o trabalho dela, porque quando a gente está num projeto de construção de marca, é uma imersão assim total. Tanto é que na mentoria individual, onde a gente vai muito profundamente, eu não consigo nem trabalhar 2 pessoas no mesmo dia, porque realmente é uma imersão. Você ali, eu me sinto, eu no caso ali, estava me sentindo parte da Sergilene, me senti parte do Celso. O Celso está aí também, a Marisa está aí também, a Cíntia. Então, quer dizer, é muito interessante isso, porque isso mostra o propósito de fato que aquela marca tem. Tá? E nem todo mundo vai ter um propósito tão assim, latente na sua marca, mas que a pessoa inicialmente vai ver. Mas ela vai encontrar, porque é isso que vai mover a marca dela. É isso que ela vai conseguir colocar ali, como ela vai encontrar o diferencial que para poder fazer a sua proposta única de valor. Né? Outras pessoas falam sobre envelhecimento positivo, mas ninguém fala como a Sergilene fala, né, Sergi? Ninguém oferece o método VIPUF, que é o método da Sergilene. Que, inclusive, a construção da marca dela, ela desenvolveu a estrutura do método dela.
e que tem tudo a ver com o que ela acabou de falar. Só explica para eles o que significa VPUF. Conta para eles. Antes de explicar, eu vou só fazer uma parte aqui sobre essa questão da longevidade. Eu tenho uma preocupação com a elitização que se faz da longevidade, porque eu quero que o meu trabalho não faça essa elitização, que seja um trabalho mais generoso. Não que quem cobra valores altíssimos com a longevidade não esteja sendo generoso, mas eu acho que o envelhecimento positivo é para todo mundo, né? E quando eu cobro valores exorbitantes, como recentemente eu soube de um profissional que é da medicina, do estilo de vida, que é uma área que eu também adoro. Tem um livro maravilhoso chamado A Medicina da Imortalidade, que justamente nasceu desse grupo de profissionais da medicina do estilo de vida. Ele cobra R$ 1.400 por uma consulta. E eu achei assim um valor muito alto, né? E eu acho que a longevidade ela não pode ser elitizada. Só Deixa eu fazer um parênteses agora, assim, em cima disso que você falou. Essa é a sua visão, o seu posicionamento, né? Mas a pessoa, só para tentar entender o lado da outra pessoa, né? A sua crença, então, é o quê que você está me dizendo aqui, está falando aqui pra gente? Que você não acha, que você não acredita que esse problema não, mas essa questão do envelhecimento positivo, a questão da longevidade, né? Ela deve ser monetizada de uma forma tão alta, tão grande. Por quê? Porque faz parte, é algo que todo mundo deveria ter acesso e deveria usufruir daquilo de uma forma mais acessível, econômica, enfim, a forma como você enxerga o seu posicionamento. E são essas pessoas que vão se conectar com você. Exato. De repente, olhando aqui como especialista de marca, né, e não entendendo, né, da sua expertise de jeito nenhum, mas vai ver que foi a forma como ele encontrou de se colocar nesse mesmo mercado para falar com pessoas que não vão falar com você. Né? Então, eu só quis falar esse parênteses para mostrar que assim, é muito importante você defender o que você acredita quando você tem propósito na sua marca. Então, você defende isso, a forma como você acredita e a forma como você quer que as pessoas vejam você dentro desse meio, né? Exato. E assim como devem ter outras nuances, outras camadas, outros profissionais que agem de outras maneiras. Pode falar, Sergi. Sim, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao meu trabalho e nenhuma crítica ferrenha ao trabalho dele. Isso não, a gente está falando de posicionamento, são diversos posicionamentos. Exatamente. E na questão deles, da medicina do estilo de vida, que é maravilhosa, se eu pudesse, eu ia estudar também, porque eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo, senão não vou fazer nada bem feito, né? Então, eu foquei na gerontologia e na psicologia positiva. Mas, realmente, o que existe hoje em dia é, claro, o trabalho deles é caro, porque o que existe hoje em dia é muito caro. E o que acontece? É elitizado, é o que você disse. Então, quer dizer, uma grande parte da população, então, não tem acesso à qualidade de envelhecer, né? E você se colocou desbravando esse mercado. E aí, no sentido do seguinte, por que eu falo envelhecimento positivo e não envelhecimento ativo ou envelhecimento saudável, né? Porque hoje se conhece muito essas duas titularizações, né? Envelhecimento ativo e envelhecimento saudável. Por que eu falo no positivo? Porque o meu objetivo é que você trabalhe as forças de caráter. Sim. Que você já tem dentro de você, né? Que você já tem dentro de si. E a partir delas, você partir para o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável, e aí você vai direcionar para onde você vai.
Por isso que o meu método, ele não vai atuar diretamente dizendo a você o que você deve, o que você não deve comer, Sim. porque, né? Fala o Se nome você de novo que estão perguntando, como é que é a não perguntar, sigla? VIPUF. Então Fala o que que vive, significa. né? Você vive e puf, você floresce, tá? Não, mas Né? fala qual Brincando é o aqui. Agora acrônimo. vamos lá. O acrônimo é o seguinte: é viver, né? Emergir, pulsar e florescer. Como é que se dá isso, né? Isso começa, num primeiro momento, você fazendo a Luke e Luciene, minha amiga, está escrevendo certinho aí. É Ah, tá ótimo. né, que escreveram o VIPOF. Né? É VIPUF. VIPUF, viver, emergir, pulsar e florescer. Né? Então, o que acontece? Eu vou fazer o teste via para identificar as minhas forças e, a partir deles, eu vou viver cada etapa do meu processo de envelhecimento com uma absoluta consciência, emergindo nos desafios que ele traz, né? E aí, a partir dessa imersão, eu vou conhecendo e tomando mais consciência para sair dessa imersão, para emergir pulsando vida, pulsando alegria, pulsando consciência e aceitação de que eu estou realmente envelhecendo, né? E florescer, que aí o florescimento é eu me sentir com qualidade de vida, com bem-estar, ficando bem apesar de, porque eu vou ter limitações de envelhecimento? Vou. Eu vou perder a autonomia? Vou. Eu vou ter algum tipo de patologia? Vou. É natural. A gente não vai estar livre disso. Mas com essa consciência, vencendo cada etapa dessa, eu vou conseguir passar por esses momentos com energia, com alegria, me doando para o outro, e nessa doação eu me alimento de muito mais valor para mim, porque eu saio daquela preocupação só comigo e vou me dedicar ao outro. Né? Então, o método VIPUF, ele tem essa intenção, né? E tem que ser intencional, porque a vida Tudo tem que da ser gente, intencional. Marca é intencional. tudo. Todos os seus movimentos são intencionais. Né? A gente está aqui, eu e a Sergilene, reunidas, falando, eu estou aqui. Olha o meu orgulho de quem viu isso nascer, né? De quem viu isso florescer, isso ser lindo desse jeito, né? E a propriedade com que hoje a Sergilene defende e mostra. Eu duvido que alguém saia daqui hoje sem a certeza de que é possível envelhecer positivamente. Né? Então, quer dizer, eu fico muito feliz quando eu falo da marca com propósito, a marca de propósito, é isso. É a gente ir contra o sistema, digamos assim, né? Contra as receitas, contra o que não existe pronto, porque cada marca é única. A Deixa velocidade de acontecer as coisas também é único de cada um, né, Singilene? Então, eu fico muito assim, orgulhosa do que você está construindo, sabe? Do Vipuf ser, ele já nascer assim, com esse astral, com essa luz toda. Ah, eu tô aqui, olha, tô assim, sério, muito orgulhosa e muito feliz mesmo. Olha, as pessoas estão adorando você falar, Singilene. eu ia dizer aqui que eu queria mandar um beijinho aqui para Tânia, que ela está até se sentindo privilegiada de estar aqui. O privilégio é meu, Tânia, de ter você aqui. Né? O Tuti, que está dizendo que admira ainda mais o meu Olha trabalho. só, a Tânia é minha mãe. É, é sua. Pois, Tânia, o privilégio é meu, viu? Porque, e olha que lindo, né? Uma pessoa que já está aí também nesse processo, e está se encontrando, né? A Luciene, que é uma amiga minha de infância, viu?
é uma amiga de Olha, que bonito! E a gente se reencontrou agora há pouco tempo e nunca deixamos de saber de uma da outra, mas agora a gente se reencontrou mesmo de papos e tudo. E ela, maravilhosa, também está aqui me aplaudindo e me ajudando. Minha irmã acabou de entrar, linda, maravilhosa também, né? Então, Tati, tudo isso, o método, quando eu te procurei, fazendo mais uma observação aqui ao seu trabalho, quando eu lhe procurei, eu não tinha um método. Eu tinha o desejo de transformar a vida das pessoas pelo o conhecimento que eu aprendi com a gerontologia, né? Minha prima também está dizendo que é um privilégio. Obrigada, Que Júlia. delícia, maravilhoso. Mas eu não tinha um método. E o método nasceu dessa Da construção conexão da sua nossa, marca, da sabe? clareza daquilo que você tem para oferecer. E você foi puxando de dentro de mim, e aí eu fui vendo, poxa, eu posso oferecer ainda mais se eu tiver uma marca, um método que eu possa aplicar e as pessoas realmente sentirem a diferença, como eu sinto em mim. Eu usava o método em mim sem saber que o método existia. Olha, o Chico Rui está aí também, hein? Ele está te mostrando, falando, ó, Chico Rui aqui. Ai, Rui, oi, meu lindo. Rui é meu colega de trabalho, né? Até sexta-feira ele foi colega de trabalho, agora ele é meu amigo. Antes, fora do trabalho, era meu amigo, agora ele é meu amigo sem o trabalho, né? Porque sexta-feira eu fui Sexta-feira foi o fim de um demitida. ciclo para Foi o agora o fim Recife dominar o mundo. Ou seja, exatamente. isso que O você ciclo disse, parou. que você não tinha ainda, não tinha o método, né? Você sabia, mas você conseguiu fazer isso, né? De acordo com a clareza da sua marca. Então, o que marca é? É realmente, quando a gente fala em posicionamento, é aquele espaço que a gente ocupa no mundo. E esse espaço, ele surge a partir do que a gente ocupa no coração e na mente do nosso público. Né, da atenção especial que você vai dar, do carinho que você vai receber, que você vai se conectar, porque essa é a essência da sua marca, sabe? E a gente pode estar falando, e isso serve para qualquer tipo de negócio, e serve para uma empresa e serve para uma pessoa. Todo mundo já nasce marca. A gente só tem que definir aonde a gente vai se posicionar. E eu tenho repetido isso todas as lives, se a gente não define. Se você não tem essa clareza hoje e você vai, abre sua agenda e começa a atender quem aparecer e tentando se adaptar àquela demanda que aparecer, você não vai dizer quem você é. Você vai deixar com que as pessoas te digam e digam para os outros quem é a Sergilene. Né? E quando você tem uma marca sobre os pilares força, originalidade, desejo, autenticidade, você está fazendo com que as pessoas se tornem seus fãs e multiplicadores da sua voz, amplificadores da sua voz. Então, o grande barato, o grande diferencial de você ter uma marca foda, desculpe, uma marca FODA, né? É você se posicionar de forma forte, original, desejável e autêntica. Né? É você mostrar para o mundo a Sergilene que está aí, imagina, as pessoas ainda não sabiam, sabe? A Sergilene que aparece na hora certa para mostrar que, gente, tenho aí uma possibilidade de eu envelhecer de uma forma mais gostosa, mais legal. Né? E no momento onde a gente fala tanto sobre saúde mental, exatamente. A gente fala tanto sobre saúde mental, sobre fazer terapia, sobre comer saudável, sobre fazer exercícios, né? A gente fala muito no agora. A gente se preocupa muito com o que passou. Mas a gente, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu me empolguei, estou aqui trabalhada no aceitação do envelhecimento. Aceitando os cabelos brancos. Essa parte eu ainda não tenho maturidade para isso, não, mas eu vou trabalhar isso. Precisamos aplicar o método, precisamos aplicar. Ai, gente, mas é porque não combina com o meu tom de pele.
Não, mas assim, brincadeiras à parte, né? Essa questão de aceitar não significa você aceitar aquilo que te incomoda, Não é se conformar, né? né? Exatamente. Então você está aceitando com uma consciência do que você está aceitando. Porque veja só, esse não é o meu cabelo natural, né? Quem me conheceu há tempos atrás sabe que não é. Agora, foi por conta do cabelo branco ou foi porque eu quis ficar loura, ficar mais charmosinha e coisa e tal, né? Então, Tá linda. obrigada. Então, quando eu falo de aceitação, não é você aceitar goela abaixo que você vai ter que ficar com o cabelo branco, que você vai ter que ficar com aquelas rugas. Não é isso. É você aceitar o processo. Se você vai se sentir psicologicamente melhor passando uma tinta no cabelo, show. É para você se sentir melhor. Agora, Perfeito. a minha preocupação de querer que a pessoa viva esse processo, faça uma imersão nele, é no sentido de eu estou fazendo a pintura do meu cabelo branco porque psicologicamente para mim eu vou ficar melhor, mas eu não estou rejeitando que os meus órgãos envelheceram, que a minha pele envelheceu, que o meu comportamento ele vai de acordo com a minha idade, né? Eu não estou rejeitando o processo. É biológico, é cronológico, é fisiológico, é psicológico e uma infinidade de outras teorias que existem a respeito desse processo. É genético, né? Então, existe uma infinidade de teorias que vão te dar justificativas para esse envelhecimento. Agora, a tua mente, ela precisa te justificar no sentido de você envelhecer com qualidade de vida. De você Perfeito. saber que a finitude, ela é uma realidade. Seja quando eu estiver mais velho, seja agora, o momento seguinte, ela é uma realidade e a gente não pode fugir dela. Tem aquelas frases assim muito impactantes: não quer envelhecer, morre, né? Então, assim, eu acho uma frase muito impactante, muito negativa, e eu não vou por esse aspecto. A minha proposta é se transforme aceitando, porque no momento em que você aceita e que você vive esse processo, você vai dançar, você vai sorrir, você vai brincar, você vai Você ter vai prazer. florescer. Exatamente. Todos esses hábitos que eu fui colocando é exatamente o processo final do envelhecimento. Você está sozinho em casa, você vai dançar com muita satisfação com você mesmo, né? E o outro não se importe com o olhar do outro, porque o olhar do outro ele não te define. O olhar do outro não te diz Perfeito, quem você Sergi. é. Quem diz quem você é você. Se a marca ela te dá essa consciência, o meu método Vipuf, ele quer te dar essa consciência também de que você é quem se define. Você é quem sabe quem você é. E você vai saber quem você é quando Perfeito. você atingir o autoconhecimento que vem com as forças de caráter, sabe? Olha, eu poderia Sai da pegar as suas acomodação. palavras e colocar só substituir o você por marca, porque o processo é exatamente assim, é uma construção de significado, né? Ou ressignificado. Ou Depende, né, em que ressignificando, parte da exatamente. vida a gente está. Mas, assim, é perfeito isso, Sergilene. Assim, é muito emocionante, impactante ouvir isso. Construir a sua marca com você. Durante vários momentos, você sabe, me emocionei, porque, de alguma forma, eu sou também o seu público, né? Então, quer dizer, é muito bacana isso. E o melhor disso tudo, desse papo que a gente está batendo, que já está quase, tem quase uma hora, é mostrar
que você construir uma marca, você botar na rua o seu sonho, você planejar e executar, né? Não tem tempo, não tem idade, não tem melhor hora, não tem... Tem oportunidade, a oportunidade de você ser feliz. Mas eu acho que o que você precisa, o maior investimento que você precisa é de disposição, para ter coragem para enfrentar os desafios, né? Então, quer dizer, é muito similar essa jornada, né? Então, eu achei muito legal tudo que você está dizendo, justamente por isso. Olha, a Carol está falando que ela é uma jovem adulta e ficou super impactada. Eu ia falar isso, que a Carol, ela está certíssima, porque, muito embora eu esteja falando do processo a partir dos 50 mais, mas desde jovem eu já faço cuidar do meu envelhecimento. E Olha que devo do meu interessante. envelhecimento, sabe? Porque se essa história do açúcar, por exemplo, né? Se eu desde jovem eu controlo isso, já faz uma grande diferença para lá na frente. Às vezes lá na frente eu descubro algum tipo de patologia em mim que eu não sei como que aconteceu e às vezes ela foi gerada lá na minha juventude pelo comportamento que eu tinha, pelos hábitos que eu trazia da minha juventude, né? Então, muito embora o meu objetivo não seja focar exclusivamente em questão de alimentação, em questão de exercício físico, mas dentro do método VIPUF, em algum momento, isso vai aparecer a partir da demanda que o cliente me trouxer, porque ele pode me trazer uma demanda de querer mudar um hábito alimentar, e eu vou ajudá-lo nesse processo. E aí vou encaminhá-lo para um especialista, mas se eu só vou para o especialista, mas eu não tenho determinação de mudança, não adianta. Não, Eu vou jogar dinheiro, e se você vai para um né? especialista que é raso, também não adianta, Também não adianta. né? Exatamente. Você vai tirar uma poeirinha assim e aí? Você não Exato. vai ter efetividade naquilo, né? Uhum. Então, Sergi, Carol, linda, você está completamente certa, Carol. vamos ver, alguém tem perguntas para fazer? Alguma pergunta para Sergilene ou para mim? Eu estou à disposição. Eu quero que você diga como é que está a sua agenda, se está com a agenda aberta. Eu estou com a agenda aberta, né? Essa semana eu ainda estou aí nos processos rescisórios, mas a partir da próxima eu vou abrir a agenda de vez, que eu estou reestruturando toda a minha vida de atendimento, porque antes eu não podia ter um atendimento tão presente devido à obrigação no escritório, né? Mas agora, como eu estou livre, o meu ciclo agora é totalmente voltado para esse meu projeto, para esse meu trabalho. E aí, a Que partir da lindo. próxima semana, eu estarei com a agenda Eu aberta vou, para a quem quiser Sergilene, esses trabalhos. eu vou compartilhar com ela lá no feed, aí quem está aqui que ainda não conhecia a Sergi, é só clicar lá no arroba dela para fazer contato com ela. Eu também quero falar, Sergilene, para quem está aqui e quer também construir a sua marca, quer sair dessa sensação de invisibilidade, né? E saber como é que você pode melhor performar nisso tudo, e ter a consciência e se apaixonar pelo que você faz, pelo seu negócio e se tornar o maior defensor dele. Eu quero convidar vocês para as próximas lives que eu vou fazer essa semana, e também, que eu vou falar no final, e também para a minha Masterclass da Invisibilidade ao Reconhecimento, na quarta-feira da semana que vem, às 8 horas, é onde eu vou apresentar o meu método FODA, FODA, e vou estar abrindo a primeira mentoria em grupo, né? A Sergilene é minha mentorada individual, assim como outras pessoas, e eles me ajudaram, de alguma forma, a formatar esse modelo em grupo. Eu estou muito feliz por isso vai ser um marco na minha vida. E antes da gente se despedir, deixa eu já falar. Amanhã, 1 hora da tarde, eu tenho uma live com a Ana Carvalho. Esse horário vai ser excepcional, porque ela está em Portugal e ela tem uma nenenzinha linda, a Olivia. A gente vai falar sobre o impacto da marca FODA
para planejamento estratégico de conteúdo. Isso serve para todo mundo, é muito importante, é fundamental para você manter a sua marca fora. Depois, na quarta, eu tenho um bate-papo com a Juliana Loss, que é gerente de projeto, empresária, e ela vai falar sobre a estrutura de negócios para uma marca foda. E na quinta-feira eu tenho a Tatiana Nigro, que é a fonoaudióloga do Durval, e a gente vai falar sobre a experiência do cliente, que foi uma experiência, assim, muito impactante, a compra do aparelho auditivo do Durval, que é o meu estabilizado. E aí a gente vivenciou isso de uma forma muito intensa, todo mundo. E na sexta-feira, eu acho que eu já estou confirmando, eu tenho a Cíntia, que também é minha mentorada individual, e está lá nos Estados Unidos, e tem uma história tão impactante quanto a da Sergilene na construção da sua marca. No meio do caminho, ela se reconheceu de outra maneira. Isso é surpreendente, né? Mas é o propósito, a clareza do propósito que provoca esse tipo de coisa, sabe? E a gente está sempre falando sobre isso. Eu falei sobre isso com a Marisa, falei sobre isso com o Celso. E assim, Sergi, eu estou muito feliz com a sua participação. Me sentindo, de fato, privilegiada de ter você aqui comigo, das pessoas poderem ouvir você falar dessa maravilha que é a marca Sergilene Lima. Ah, a gente falou que ia contar da sua marca, né? A gente pensou várias coisas, né? Desenvolveu vários conceitos, fez várias análises, planejamento, isso no serviço de identidade visual, que não é da mentoria, é lá na Carinho. E aí a Sergi, olha só que loucura, de acordo com tudo que a gente desenvolveu, eu criei lá um símbolo conceitual e tal. E aí ela vai, na hora que eu mostro para ela, a gente até fez uma pesquisa com as pessoas conhecidas dela para saber qual que se adaptava mais. Aí, do nada, ela assim, olha, eu achei uma coisa aqui, que é a minha assinatura, que lembra isso que você fez, que lembra... Aí ela começou... Quando ela me mostrou o desenho, era a marca dela pronta. Então, quer dizer, a gente já tinha tido uma sintonia de eu conseguir desenhar ali algo que era muito similar à própria assinatura dela. Isso é, assim, não é inacreditável porque existe um método por trás. Mas, assim, isso é fantástico, é extraordinário, né? Fantástico. Então é isso. Uma coisa, assim, só para a gente Fica à fechar, que eu acho que vontade. fez uma diferença grande no meu Instagram, porque essa consciência, essa clareza da marca e todas as dicas que você deu, eu mudei a forma de me posicionar no Instagram. E hoje o que acontece é que não é só o algoritmo do Instagram me mandando coisas sobre envelhecimento. Eu recebo de pessoas que já pensa, envelhecimento, já pensa Sergilene Lima. Associa a você. Já É o seu faz aquela posicionamento. associação e já me manda. Eu recebo dica de livro, eu recebo dica de escala de estudos da gerontologia, eu recebo vídeos, porque as pessoas já fazem essa associação. E Porque tudo o isso seu só negócio aconteceu a partir da conscientização da marca. porque você incorpora na sua narrativa o seu negócio. Eu brinco às vezes quando eu estou fazendo os stories e tal, que eu estou obsessiva pela marca foda. Mas não é isso, é porque a gente incorpora o nosso negócio, a gente incorpora a nossa marca na nossa narrativa, e isso flui naturalmente. Temos logo sim, a Sirlene, depois olha lá com a Sergi, eu não tenho como mostrar aqui, mas é muito especial. Ai, Sergi, é isso. Quero que você fique à vontade, então, agora para a gente. Mostro aqui. Ah, se você der tempo, eu tiver aí, aqui. mostra sim. Tenho aqui no celular, peraí. Que aí, mostra. As pessoas estão curiosas aí, né? Vamos mostrar, ver se dá para mostrar aqui pelo outro celular. Mostra. Eu vou falando enquanto isso. A marca da Sergilene é uma marca, olha lá. O meu é um S. Explica você, Sergi. O meu S de assinatura é uma escala de sol, uma clave de sol. E aí é esse amarelo aqui que a Tati artisticamente transformou, né, a clave de sol nisso. O meu S
ele tem essa volta aqui embaixo bem definida. E aí a Tati transformou artisticamente nesse L lindo, nessa cor maravilhosa. E aí nós ficamos com esse entrelaçamento das duas letras, mostrando a minha necessidade de fazer esse acolhimento do ser envelhecente, né? E ficou essa coisa linda. Eu sou absolutamente apaixonada pela minha marca, pela minha Ai, que logo. legal! Que bonito ouvir você explicar bonitinho a sua marca. E é isso, quando a gente fala de logo, né, e marca não é só logo, mas assim como o logo, assim como as palavras, assim como os rituais, assim como as cores, isso tudo são elementos de uma marca. E isso vai se tornando, vai tomando forma, tomando significado e ocupando espaço na mente das pessoas que convivem com aquilo, que se aproximam de você, que se conectam com você. Então, quando a gente fala em construção de marca, olha a assinatura Olha dela. o meu S e o meu L. Maravilhoso, né? Olha isso. Maravilhoso, Sergi. É isso. Então, hoje, só a Sergilene, vocês agora sabem também exatamente o significado da marca dela. Daqui a um tempo, todo mundo vai saber, porque isso vai estar ali implícito, porque vai ter construído esse significado, né? Então é isso, é É isso verdade, é o melhor mesmo, lugar do viu? mundo é dentro de um abraço, é verdade, eu Exatamente, concordo. é isso mesmo, Luciene, é tudo. E o meu abraço aí maravilhoso para Ai, vocês meu Deus. todos, né? A Siri estava aqui falando que, olha, a O meu Cícia. brinde, né? O meu é com Ah, que água, bonito. tá? O meu brinde é com água, tá certo? Olha, eu adorei isso, adorei. Muita saúde, muita felicidade. Peraí, deixa eu tomar um golinho. Sergi, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Amanhã a gente Imagina. continua na live às 11, a 1 hora da tarde. Acompanhe por aqui. E Sergilene, desejo todo o sucesso do mundo para você, para o seu método Obrigada. Vipuf, para sua marca Sergilene Lima, e que você continue assim, radiante, iluminando as pessoas pelo seu caminho. Que nem você fez Amém. comigo. Que bom. Muito obrigada, viu, Tati? Muito obrigada a todos que estiveram presentes e que ainda estão aí. Muito obrigada por cada palavra. Isso me incentiva, isso me alimenta a alma, tá? E o meu abraço carinhoso para todos vocês, viu? Foi maravilhoso estar aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, tá? Então vamos encerrar por aqui e até amanhã. Tchau, Sergi. Um beijo.